Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quero, através desse vídeo, trazer uma mensagem da parte do Senhor aos vossos corações, que se encontra em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12, a partir do versículo 5. Né? Mas antes eu quero pedir que você que está assistindo esse vídeo aí pelo nosso canal, né, STA, Seminário Teológico Aprendei, que curta aí o nosso vídeo, acione o sininho, se inscreva, para que você possa aí receber novas notificações quando forem aí colocados novos vídeos aí para vocês aí serem abençoados, tá bom? Que Deus continue abençoando. Hebreus 12, a partir do versículo 5, olha só o que diz. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ele. Olha só o que a palavra de Deus está nos trazendo aqui através desse vídeo. Em primeiro lugar, a mensagem que eu quero trazer aqui para os amados é: você é filho de Deus ou você é bastardo? Essa é a mensagem, né? Porque a palavra de Deus, ela nos exorta da seguinte forma. Já começa dizendo: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Certo? A argumentação, a exortação de Deus para conosco, que ele está se referindo aqui, se encontra lá em Provérbios capítulo 3, versículo 11, né? Onde o sábio Salomão, usado por Deus, ele coloca essa referência, né? Essa exortação: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Deus nos chamando de filho, né? Não despreze a correção do Senhor, certo? Então, a correção já nos trata como filhos, né? E não desmais quando por eles fores repreendidos. Salomão está dizendo que a correção do Senhor para nós é a correção de pai para filho. E aí nós temos que nos colocar na posição de filhos, certo? E aí no versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Né? Porque um pai que ama de verdade, ele corrige o seu filho. Ele corrige o seu filho. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Certo? Pai que cria filho de qualquer jeito, sem disciplina, de qualquer forma, o filho faz o que quer, é na escola, é em casa, é na rua, e o pai nunca disciplina. Muitas das vezes o pai, ao invés de disciplinar o filho, ele vai contra, né? Como por exemplo, o filho apronta na escola, ao invés dele disciplinar o filho, ele vai contra a direção da escola, contra o professor, entendeu? Fazendo com que o filho se ache, sabe, o tal, o bambambam, certo?
E aí nós vemos o que acontece nos dias de hoje nas escolas, né? Alunos matando professores, né? Porque não tem disciplina, não tem orientação do pai. Mas um pai de verdade, e a analogia de pai aqui com relação a Deus está se referindo ao pai de verdade. É aquele que corrige o seu filho, é aquele que disciplina o seu filho. O filho errou, ele disciplina, ele coloca e diz, olha, você vai pagar pelo seu erro, certo? Vai pagar pelo seu erro. E aí o texto vai explicando o porquê de tudo isso. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Certo? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A palavra bastardo aqui é a palavra, ela tem como significado aquele que está degenerado, aquele que já não se coloca na posição de filho, que não aceita a correção do pai. O pai está falando, ó, entra por aqui, sai por aqui, certo? Isso é um bastardo. Ele quer viver de qualquer jeito. O pai diz, ó, você vai pagar pelo seu erro. Ele diz, eu não pago, entendeu? Ele não se coloca como filho. A mensagem de Deus aí é para aquele que se diz filho de Deus, né? É o seguinte, se você errou, e se você me tem como seu pai, você vai ser disciplinado, e você vai aceitar a disciplina, entendeu? E aí, quem se coloca na posição de filho, aceita a disciplina. Quando passamos por lutas, por dificuldades, Deus está nos disciplinando, Deus está nos corrigindo, para que nós possamos, né, porque aquelas lutas que vêm por conta dos nossos erros, são disciplinas para que nós possamos aprender a fazer a coisa certa. Certo? E Deus, ele ama quando o filho aceita a disciplina. Certo? A utilização aqui do termo pai, né, com relação a Deus, é uma das mais belas expressões das Escrituras Sagradas. Certo? Porque o pai de verdade é esse, que ama e que corrige os seus filhos. Muitas das vezes a gente vê Paulo, o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 1:1, ele se posiciona como servo, né? Como servo. Lá na epístola de Tito, na introdução, ele já fala, Paulo, servo de Deus, né? E apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele coloca como servo, é aquele que se submete. O servo aí está falando de escravo. Só que antes de nós sermos servos, nós somos filhos. Entendeu? Por que eu sou filho de Deus e eu me coloco como um escravo? Como uma pessoa submissa? Porque eu sou grato pelo Deus que me resgatou. Eu era uma pessoa que estava condenada à condenação eterna, à morte eterna, ao inferno. Mas o meu Deus, né? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz do Calvário e me resgatou, me arrancou do lamaçal de pecado e me abraçou como filho, certo? Como filho. Por isso que nós somos coparticipantes juntamente com Cristo, entendeu? Dessa herança eterna. Quem é filho é herdeiro. E nós somos coparticipantes juntamente com Cristo, porque Cristo conquistou essa herança para nós, mesmo sem nós merecermos. Não é porque eu mereço, porque que eu sou filho de Deus. É porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. Por isso que chama-se dispensação da graça. Graça quer dizer favor imerecido. Esse é o evangelho da cruz. Não tem aquele negócio, Deus tem um plano na tua vida, você é importante para Deus, você tem valor. Irmão, evangelho não é isso. Evangelho é o seguinte, você é um pecador, certo? Nós somos pecadores, sabe? Nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa e estávamos condenados à morte eterna, ao inferno, certo? Agora, no momento que o homem reconhece
o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como resgate para a sua vida, né? Tirando ele lá do lamaçal do pecado, né? Da condenação eterna, e colocando ele como filho, para que ele possa ter direito à herança eterna, que é a vida eterna, e ele reconhece a Cristo como seu Salvador. A partir daí, mesmo eu sendo pecador, o Senhor, ele perdoou os meus pecados, certo? E agora eu já não vivo mais, né, segundo a minha vontade. Não vivo mais em mim, mas é Cristo quem vive em mim. Já não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do Pai, certo? Posso até errar, mas no momento que eu errar, eu vou cair, o Espírito Santo de Deus vai me tocar e eu vou me arrepender. Eu nunca vou errar, sabe, de propósito, planejando. Não, eu vou planejar, vou fazer isso. Não, eu posso errar no percurso, na caminhada, entendeu? Na caminhada até chegar lá na vida eterna, até chegar aquele grande dia. Eu posso errar no percurso, assim como alguém dá um tropeção, entendeu? Não é algo projetado, planejado, é um erro de percurso. Mas e mesmo assim, nesse erro, eu vou me arrepender e vou manter a minha fidelidade com esse Deus. Porque o ímpio, ele erra de propósito. O ímpio, ele faz a coisa errada. O pecador que não tem Cristo em sua vida, ele faz a coisa errada de propósito. Entendeu? Se ele rouba, ele planeja. Entendeu? Tudo que ele faz é de propósito e não tem arrependimento. Mas o Filho de Deus, aquele que entregou a vida para Jesus e aceitou a Cristo como seu Salvador, e ele agora se coloca como Filho de Deus, ele é obediente ao Pai, ele aceita a disciplina do Pai, entendeu? Ele herdou a natureza do Pai, entendeu? Que é santidade, uma vida no altar, entendeu? O filho que é fiel, ele anda segundo a vontade do Pai, entendeu? Então, é aí que está a diferença. Nós somos servos, mas antes de ser servo, nós somos filhos. E aí, o autor aqui, ele diz o seguinte, no versículo 9, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Os nossos pais terrenos, né, biológicos, eles nos corrigiram. Né? Eles nos corrigem. Entendeu? Nos disciplina. Meu pai mesmo batia em mim, minha mãe me corrigia, para que eu pudesse andar no eixo. E eu sempre honrei meu pai, sempre honrei minha mãe. Entendeu? Será que nós não vamos reverenciar e honrar muito mais o nosso Deus Todo-Poderoso, que não cuida de nós somente aqui na terra, como nossos pais biológicos, que nos cuidavam só aqui na terra para nós aprender a viver aqui, né? O nosso Deus não, o nosso Deus nos disciplina para que nós aprendamos com Ele e tenhamos, através desse aprendizado, uma vida de fidelidade e possamos alcançar a vida eterna. Esse é o propósito da disciplina de Deus. É para moldar o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo, e nós possamos alcançar a vida eterna. E aí o texto continua dizendo, versículo 10, porque aqueles, ou seja, os pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, né, que é o nosso Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Para que tenhamos comunhão com Ele. Nosso Deus nos corrige para que tenhamos comunhão com Ele. E não aceitamos as coisas erradas desse mundo, o pecado desse mundo, sabe? Tudo que o mundo tem para oferecer, nós não aceitamos porque nós somos obedientes ao nosso Pai, certo? Nosso Pai Celestial. E aí o 11 conclui da seguinte forma, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Toda correção, na hora,
ela é dolorosa. Eu me lembro de meu pai, de minha mãe principalmente. Minha mãe era quem mais batia em mim. Que quando ela me pegava com aquele cinto, não prestava não. Certo? Só que na hora que eu ia fazer a coisa errada, eu lembrava, oh meu Deus, eu não posso fazer isso. Porque se minha mãe me pegar de novo, entendeu? Então, a disciplina, ela me corrigia e me colocava no eixo. Na hora era doloroso, mas depois servia, né? Como diz o texto aqui, servia como um fruto pacífico, produzia um fruto de justiça. Entendeu? De justiça. Porque eu já queria andar na linha. Da mesma forma é Deus. Deus, ele nos corrige, nós passamos por tribulações e por lutas, para que nós possamos manter o caráter, sabe, segundo o caráter de Cristo. Um caráter de santidade, de obediência, andar segundo a vontade de Deus. Tem um texto lá no Salmo 119, olha só que texto lindo. 119, no versículo 67, diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes do Senhor me corrigir, sabe, de passar pela disciplina, eu andava errado, sabe, porque eu não valorizava, eu não valorizava a minha comunhão com o Senhor. Mas quando o Senhor me corrigiu e me mostrou o valor da vida, o valor de andar em retidão, né, hoje eu guardo a tua palavra. Assim como o filho, né, que é corrigido para o próprio bem. No momento ele chora, o negócio dói, mas depois ele diz, não, peraí, eu tenho que obedecer meu pai. Tenho que obedecer meu pai. Entendeu? E aí, o versículo 67, ele é muito forte. Salmo 119, versículo 67. E o 71, ele fala fortemente também, porque ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Um pai que ama, ele nos corrige. E esse pai é Deus. Ele nos corrige porque ele nos ama. Então, se você está passando por luta, meu irmão, faça como Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que Paulo falou isso? Eu também me glorio, me alegro nas tribulações. Aí ele continua, porque a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então Paulo reconhecia que aquelas lutas eram disciplinas de Deus para colocar-lhe no eixo. Para lhe colocar no eixo. Na presença de Deus. Deus nunca permite uma luta na tua vida se não for para o teu bem. Entendeu? Assim como fez na vida de Jó. E Jó não blasfemou. Coisa maravilhosa é servir esse Deus que nos ama e cuida de nós. Então saiba, você é filho. Você tem uma herança eterna. Entendeu? E tem um pai que te ama, que é Deus. Que coloca o teu pão na mesa. Cuida dos teus filhos. Cuida de você. Cuida da tua casa. Esse é o teu pai que você tem essa comunhão com ele. Então procure uma vida de santidade. Fuja do erro. Abrace, sabe, a palavra do teu pai, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ame essa palavra e ande sobre as ordens do Pai, que é essa palavra. E você vai ser bem-aventurado. E você vai ter intimidade com esse Pai. Certo? Muita gente por aí se diz filho de Deus, mas quer viver de todo jeito, sabe? Não aceita disciplina, não aceita obediência, regra, entendeu? Porque na casa do pai tem regra. Na casa do pai que ama seus filhos, tem regra, entendeu? E essas regras têm que ser obedecidas para o seu bem, entendeu? E ainda tem mais, meus irmãos. O filho que obedece às ordens do pai e aceita as disciplinas do pai é um filho amado pelo pai. É um filho que tem comunhão com o pai.
Eu lembrei agora da história do filho de um homem muito importante, que o nome dele é Abraham Lincoln, muito conhecido. Grande homem de Deus, foi presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln estava em seu escritório e tinham 4 chefes de estados esperando para falar com ele, já fazia mais de 1 hora. Esses 4 chefes de estado estavam lá na antessala do escritório, lá na sala de espera, esperando para falar com o presidente. Já fazia mais de 1 hora. De repente entra um jovem, adolescente, e ele entra feito um foguete naquela sala e passa sala adentro e chega na porta da sala presidencial e ele bate com as 2 mãos assim, ó, na porta e adentra aquela sala. Aqueles 4 homens importantes, chefes de estado, olharam um para o outro e diziam: que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui há mais de 1 hora. Há mais de 1 hora. Nós somos importantes. Agora chega esse jovem aqui, entra e nem... Sabe? E aquela secretária, ouvindo eles conversando entre si, e admirado com a atitude daquele adolescente, aquela secretária olhou para aqueles homens e disse: esse moço é o filho do presidente. Meu irmão, você é filho de Deus. Se você for filho obediente e aceitar a disciplina do Pai, a obediência vai trazer comunhão, aquilo que no grego quer dizer koinonia, sabe? O que é comunhão? É você ter essa afinidade com o Pai, entendeu? De você dobrar os joelhos na presença dele e ter essa intimidade. Quem é filho e tem intimidade com o Pai não precisa pedir autorização para ninguém. Ele tem acesso direto com o Pai. Louvado seja Deus. Você vai ter esse acesso direto com o Pai. Você nunca vai pensar: meu Deus, eu estou em pecado, eu errei contra o meu Pai, o que é que eu faço? Não, porque você sempre vai estar ali, sabe, em comunhão com Ele. Entendeu? A Bíblia nos diz que nós pecamos todos os dias, em pensamentos, em palavras e em atitudes. Mas o filho que é fiel, todos os dias ele está nos pés do Pai, Todo-Poderoso, clamando por misericórdia, dizendo: perdoa-me, meu Pai, eu quero procurar ser fiel a Ti a cada dia. E o Pai vai abraçá-lo, entendeu? Vai lhe perdoar, entendeu? Porque Ele te ama. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela tua vida, para te fazer filho de Deus, certo? E esse amor do Pai é um amor que não tem medida, sabe? É um amor sem medida. Por isso que Ele está sempre pronto para te perdoar, te abraçar e ter comunhão com você. Amém? Que Deus te abençoe, tá? E que o Espírito Santo de Deus fale mais fortemente ao teu coração. Um abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.